Quero ouvir o Gani a respeito também dessa fala de Nunes, a sua análise nesse primeiro discurso depois de ser reeleito. E essa fala, aliás, essa ausência do próprio Jair Bolsonaro aqui na comemoração e também dessa ausência de manifestar ali, assim como ele fez com o Tarcísio de Freitas, manifestar também por ele ter o apoiado, ainda que no primeiro turno, né, um apoio, uma aproximação mais tímida, né, mas agora no segundo turno apareceu, disse de fato que o apoiava, compareceu a um almoço. Olha, Soraya, foi bastante simbólico este discurso do Ricardo Nunes, né, do agora reeleito prefeito de São Paulo, porque retratou o que foi a relação dele com Jair Bolsonaro, principalmente no primeiro turno. Mesmo no segundo turno, que Jair Bolsonaro faz um aceno maior a Ricardo Nunes, não foi aquele apoio tão contundente, um apoio de campo mesmo, de palanque, diferentemente do Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. Tanto é que Ricardo Nunes enfatiza o nome de Tarcísio de Freitas várias vezes, né? A leitura que eu posso ter, inclusive, é que ele lança Tarcísio de Freitas como um grande líder nacional, como alguém que deveria disputar a presidência da República em 2026. Evidentemente que ele não fala de uma maneira categórica, mas nas entrelinhas ele está falando que, olha, o grande líder da direita é Tarcísio de Freitas, como um grande agradecimento. E também eu até discutia isso com o Bruno Pinheiro aqui fora do ar, ele me chamou a atenção em relação a isso, achei bastante interessante o fato de Jair Bolsonaro não estar presente nesta comemoração. Ele poderia, de alguma maneira, até capitalizar politicamente e perdeu esta oportunidade. Fala ali, né? Quando você diz, né, ele lançando esse nome de Tarcísio, já pensando num longo prazo, 2026, ele fala que Tarcísio não é só o nome do presente, né, mas o nome do futuro. Não, essa frase para mim é que chama muito atenção, Soraya, muito bem lembrada por você, que é ali que ele fala assim, é o nome do futuro do que exatamente, né? Então ele está falando, futuro presidente da República, né? Para bom entendedor, meia palavra basta e aí meia expressão fica bastante claro, né? O que ele quis dizer. Mas demonstra também, ele retribui todo o apoio do Tarcísio de Freitas, porque mostra que provavelmente, sem este apoio de campo do governador, principalmente no primeiro turno, talvez Ricardo Nunes nem estivesse no segundo turno, tampouco eleito. Então, a vitória do Ricardo Nunes, sobretudo, é uma vitória do governador Tarcísio de Freitas. Eu vejo ele como grande vencedor dessas eleições municipais. Bom, agora eu quero conversar um pouquinho com o Bruno Pinheiro para trazer informações para a gente sobre isso também, porque, Bruno, o que a gente percebeu nessa reta final foi um afastamento dos padrinhos políticos de ambos os lados, né? Não só Jair Bolsonaro não esteve agora na festa da vitória de Ricardo Nunes, mas como o presidente Lula também não participou da reta final de Guilherme Boulos e nem esteve aqui em São Paulo para votar, né, aqui ao lado, e também para abraçar o Guilherme Boulos ali naquele momento de derrota. Então, ambas as campanhas entenderam que os padrinhos não estavam fazendo muita diferença em transferência de voto aqui na capital, começou por aí, e aí abafaram um pouquinho a participação desses padrinhos. E, do outro lado, também houve uma recíproca verdadeira, digamos assim, né? Justamente, Evandro, havia um entendimento que esses líderes, uma representação nacional, iria até complicar aquele eleitor que é um pouco mais conservador e é um pouco mais equilibrado, ou aquele que até tinha interesse em votar em Guilherme, mas não tinha uma imagem, não tinha uma simpatia com a imagem do presidente Lula. Então, isso ficou de lado, até porque ficou claro essa campanha que
que essa representação nacional não faz muito sentido lá na ponta, numa eleição. O eleitor estava em busca de quem realmente vai resolver o dia a dia dele. A falta de luz, a falta de água, a falta de esgoto. Então, isso ficou claro. Agora, a ausência do ex-presidente aqui na capital federal acaba sendo, na capital em São Paulo, acaba sendo um erro, porque seria importante ele estar ao lado de Ricardo Nunes, ainda que ele não tenha estado na campanha, agido na campanha diretamente junto com o governador, seria importante essa imagem, um retrato de Bolsonaro, que agora está lá em Goiânia, ao lado de um candidato que não obteve êxito, que foi derrotado, e aí ele fica um pouco menor do que o que foi esse início da campanha. Então, para o lado do Bolsonaro, que era necessário conquistar vitória em 7 capitais, conseguiu somente em 4. Então, a gente vê que esse número era uma meta ousada e que não conseguiram. Agora, só para finalizar, a saída do governador do Republicanos está a cada dia mais distante. O sonho de Valdemar Costa Neto de levar o governador de São Paulo para a sua legenda, aparentemente é impossível com o resultado de hoje aqui em São Paulo.